Boa noite, senhoras, senhores. TV Guará, ainda na cobertura das eleições de 2014, do comando dessa cobertura local. Vamos hoje entrevistar o candidato da coligação Todos pelo Maranhão, o candidato a Senado Roberto Rocha. Nos auxiliam nessa sabatina, representando o jornal O Imparcial, Edir Linhares, representando o jornal Pequeno, e Marcos Saldanha, do quadro de jornalistas da TV Guará. Senador, ou candidato a senador, boa noite. Boa noite, Américo. Que os anjos digam amém, né? Boa noite, Diogo, boa noite, Linhares, boa noite, Saldanha, boa noite especialmente a você que nos dá o privilégio da audiência. Alguém quer se manifestar de saída? Você? Senador, a gente sabe da sua próxima relação que tinha com o Eduardo Campos. Com o trágico acidente que ocorreu, a Marina Silva assumiu o comando da campanha. Ela passa a ser a titular na disputa. Em 2 semanas, ela já é a favorita na disputa presidencial. Muda alguma coisa para o Maranhão? Como é a sua relação com a Marina Silva? Olha, Diego, a Marina era a candidata vice do Eduardo. Um candidato, sem dúvida, extremamente preparado. Uma pessoa que governou o estado do Nordeste brasileiro e em 8 anos conseguiu modificar completamente a face política, social, econômica daquele estado, retomando o estado de Pernambuco para a liderança da região Nordeste. Um homem que sabia muito fazer política também. A gestão política ela é muito mais até difícil de fazer que a gestão administrativa. Basta ver aqui no Maranhão. A gestão administrativa ela é muito a desejar, tá aí os números, mas tem que ter alguma coisa que eles fazem de alguma forma razoável, e isso é gestão política. Eduardo Campos, portanto, na condição de candidato a presidente da República, teve a honra de ter uma mulher do Brasil e do mundo, que é Marina, candidata a vice-presidente da República. Diante do que aconteceu e que o Brasil todo lamentou e continua lamentando, a Marina vem ser a nossa candidata, a candidata do PSB à presidência da República. E ela, que já era conhecida, com o fato extremamente noticiado, até eu diria mais do que foi na época do Ayrton Senna, a comoção muito grande, porque hoje nós temos, diferente daquele momento, nós temos as redes sociais, a internet. As pessoas podem não ter televisão, acesso à informação lá em algum canto, mas tem lá um smartphone na mão com acesso à informação. Isso, na época do Ayrton Senna, não tinha. A Marina Silva, portanto, consegue, juntando o grau de conhecimento que já tinha, a respeitabilidade e esse momento, essa circunstância política que o Brasil vive, consegue estar na frente aí da presidenta Dilma, que era até então a favorita em várias regiões importantes do estado. Ela já está na frente na região sudeste, com 10, 11 pontos, já está na frente na região, na região sul estão empatados, no nordeste e norte a Dilma ainda mantém uma liderança, mas essa diferença é cada vez menor. O fato é que nós no Maranhão temos uma estreita relação com ela, claro, ela é candidata do nosso partido, ela é uma pessoa com a qual a gente teve muitas reuniões ao longo da pré-campanha em vários estados brasileiros. A Marina, muito motivada pelo Eduardo, ajudou muito na construção dessa aliança que foi e está sendo fundamental para o enfrentamento político no Maranhão. Tanto que tinha uma candidata a governadora, que é a respeitável deputada Elisiane Gama, que era candidata, embora que de outro partido, PPS, mas que, evidentemente, poderia levar a eleição para o segundo turno, que para nós aqui é um quadro indesejável. Até porque em outras situações, quando a oposição liderava, que teve segundo turno, o resultado foi ruim, como foi em 90 com o então senador João Castelo. A Marina, motivada, como disse, pelo Eduardo, conseguiu convencer a Elisiane Gama a não ser candidata e se somar a nós nessa caminhada. De modo que a gente já deve muito ao Eduardo e deve muito à Marina na construção dessa engenharia política. E a Marina, certamente, como presidente da República, vai fazer cumprir a vontade do Eduardo em relação ao Maranhão, que disse em alto e bom som para os maranhenses e brasileiros ouvirem
chegando à presidência da República, vai colocar o Sarney na oposição. Ainda sobre a Marina Silva, por exemplo, ela já anunciou que ela é contra a reeleição, né? O senhor tem essa afinidade com ela ou que outras afinidades o senhor tem também com a Marina Silva? Olha, Marco, nós temos afinidades políticas, afinidades partidárias. O candidato não é só o que ele é, como pai, mãe, filho, irmão, esposo, esposa. Ele é, sobretudo, o que representa. A candidatura da Marina Silva representa uma alternativa de poder no Brasil que se instalou há muito tempo e que, aos olhos dos brasileiros, se contrapõe a uma polarização que tem 20 anos, PT e PSDB. Esta foi a razão dela ter tido na eleição passada quase 20 milhões de votos. E, claro, ela consegue passar isso novamente para o Brasil inteiro. Apesar de termos no Brasil quadros muito bons disputando a presidência. A presidenta Dilma é uma pessoa do bem. O partido dela cansou, é verdade. Já deu muito o que tinha que dar. Colheu muito o que o PSDB plantou quando teve os 8 anos na presidência da República. Plantou também muitas coisas boas. Mas a população brasileira, cansada, fadigada, quer mais. Já absorveu essas conquistas, já assimilou essas conquistas. E o governo Dilma não produziu novas conquistas. O que se fala é o que se falava em relação ao Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, etc, etc, etc. E, além da presidenta Dilma, disputa a presidência da República o senador Aécio Neves, um quadro espetacular da política nacional. Eu mesmo tive o privilégio de conviver com ele durante 16 anos, na Câmara dos Deputados, ele sendo líder do nosso partido. Foi governador do estado de Minas, pegou o estado quebrado, conseguiu colocar Minas num patamar que é respeitado em todo o mundo, recebendo prêmios internacionais. O Aécio é um daqueles que também, como o Eduardo, sabem fazer política. Não é só a gestão administrativa. Eu acredito que a Marina, que é a candidata do meu partido, portanto, a minha candidata, a nossa candidata, ela teve, assim, uma oportunidade dada por Deus, que foi conviver com o Eduardo durante este ano inteiro. E com o Eduardo aprendeu muito. O Eduardo era um parteiro de consenso, como eu chamava ele. Ele conseguiu pegar o PSB do Maranhão, que sempre foi um partido cheio de muitos problemas, que nunca teve há 10, 15 anos um vereador na capital. A única capital do Nordeste que não tinha vereador do PSB era São Luís. Ele conseguiu contrariar interesses de pessoas ligadas a ele, historicamente ligadas ao partido. Fez intervenção no Maranhão, no PSB, para colocar o partido no rumo que ele veio aqui em São Luís apontar em 2011, quando veio me filiar naquele junho de 2011. Ainda assim, ele conseguiu conciliar todas as forças partidárias. O PSB não saiu ninguém. O PSB fez foi crescer, fez foi aumentar. Então o Eduardo era daqueles políticos que, de fato, fazia política 24 horas por dia. Ele não fazia só campanha, e aí é um defeito que eu vejo em alguns políticos no Brasil, líderes nacionais. O Eduardo fazia política todo dia, o dia todo, sem abrir mão 1 milímetro da gestão administrativa. O senhor senador, só para encerrar, voltar à questão, o senhor senador e a Marina presidente, o projeto de reeleição indo para o Senado, o senhor votaria a favor ou contra? Olha, eu acho que o Brasil também cansou desse modelo de reeleição. Acho que é necessário realmente discutir um novo modelo. Aliás, de um modo geral, não só a reeleição, né? Esse modelo político eleitoral, ele está muito atrasado, muito ultrapassado, né? Eu acho que nós temos que ter um mandato de 5 anos para todos os cargos. Quer dizer, e é evidente que, vindo um projeto no Senado Federal, terá o nosso apoio, né? Terá o nosso apoio. Acredito que os gestores que se elegem agora, eles estão muito favoráveis a essa tese. Eu acredito que é favorável o Aécio, era favorável a Eduardo, agora a Marina, porque é favorável o PSB. E também, creio, não tenho certeza, o próprio PT. Exato. O que a gente percebe hoje, pelo menos em torno da campanha do Flávio Dino, é uma união das oposições ímpar, um momento histórico no Maranhão. A gente nunca percebeu um candidato com tanta aceitação dentro da oposição. O senhor acha que essa união das oposições na campanha do Flávio se reflete na sua também? O senhor acha que a oposição está carregando a sua bandeira para eleger o senador?
O que demonstra são as pesquisas. Desde o ano passado, eu sou o primeiro colocado em todas as pesquisas, não é? Pesquisa de intenção, o nome diz, é de intenção. O que vale é o voto. De intenção, a gente já viu aí muitas coisas acontecerem. Nós precisamos do seu voto, nós precisamos da sua participação, da sua atitude, para poder transformar a intenção em voto. Eu tenho muita alegria de poder estar numa mesma chapa com o Flávio. Nós já trabalhamos muito pelo Estado para construir um Maranhão mais justo. Hoje, finalmente, estamos na mesma chapa, um candidato a governador e outro senador. E por que isso? É alguma atitude telúrica, algum romance político? Absolutamente. Política não tem romance, política tem uma relação de pressão contra pressão, relação de forças, relação de convergência, de união para somar e construir alguma coisa em favor da população. Meu partido é um partido importante, não é? Eu tenho um grau de conhecimento no Estado, já fui o deputado federal mais votado da história desse Estado, aliás, continuo sendo. E, claro, presente em todas as regiões do Estado. Nós conseguimos, com a nossa candidatura, com a nossa pré-candidatura, conseguimos emparedar, inclusive, a governadora do Estado. Ela não saiu candidata à reeleição. Será que alguém pode imaginar que ela não saiu para poder, porque está cansada, porque queria mais 8 meses, depois de 14 anos de mandato? Claro que não. O senhor, na sua propaganda política, o senhor compara o mandato de senador com uma aposentadoria de luxo e diz que se comportará diferentemente. Qual será essa diferença? Primeiro que a política do Maranhão, ela não é diferente nesse aspecto da política nacional. Os senadores, eles são candidatos na conjuntura do governador e do presidente. Isso não é diferente em canto nenhum do Brasil. Sempre nós tivemos isso em todo o país. Sendo no Nordeste, isso é muito mais forte. Em particular no Maranhão, cuja economia é pública, economia estatal. É natural que as pessoas tenham mais interesse pela eleição de executivo, do executivo. Contudo, a gente sabe que no país inteiro, a última candidatura a despertar maior interesse no eleitor é a candidatura de senador. Isso acontece faltando 10, 15, 20 dias para as eleições. Ocorre que nós já estamos na frente, ampliando uma vantagem em relação ao segundo colocado, que não é um candidato qualquer, é alguém que tem representatividade política no Estado. E para o Senado disputam outras pessoas também que já são conhecidos. De modo que eu afirmo e reafirmo, o Maranhão tem colocado o senador lá em Brasília como que lá fosse uma aposentadoria de luxo. Eles não prestam conta do mandato. Eles não vêm aqui do Maranhão depois das eleições. Recebem o mandato como um fundo de garantia por serviços prestados à oligarquia. O nosso mandato não será nosso. Não será nem mesmo do meu partido, do PSB. Será do Partido do Maranhão. Será um mandato a serviço da população do Maranhão, das pessoas mais humildes. Porque eu acredito que chegou a hora do Maranhão ter um senador com a cara do Maranhão, com a cara das pessoas, um senador que represente isso. O senador na cabeça do eleitor está muito distante. Está muito distante e nós temos que aproximar essa representatividade política, essa representação política para mais próximo dos eleitores. O Maranhão, Américo, tem 3 maranhenses no Senado Federal. São 3 não, 4. 4 maranhenses. Isso devia ser um motivo de satisfação, orgulho e demonstração de bons resultados. E não é? Claro que não. Eu quero perguntar quando foi que um senador do Maranhão votou diferente do senador Sarney nos últimos 10 anos. Na realidade, quem representa o Maranhão no Senado? O Senado, ele representa os estados e municípios como unidade federada. Para garantir a democracia, é o preceito constitucional. Os deputados representam as pessoas, os cidadãos, por isso que cada estado tem uma quantidade de deputados. A pergunta é, quem representa o Maranhão no Senado? É o senador Sarney, que é do Amapá. O Maranhão, então, tem 4 senadores ou não tem nenhum? Eu não quero faltar com respeito com nenhum senador do Maranhão. Eu costumo respeitar a vontade do povo. Nós que fazemos política nesse campo respeitamos a vontade do povo. Nós podemos ser candidato e ganhar ou perder uma eleição. Eles é que não podem perder a eleição, porque quando perdem a eleição, eles vão lá em Brasília, unem a força no Senado e tomam o mandato, como tomaram aqui o mandato do governador Jackson Lago. Para nós, quem dá o poder é o povo. E é só o povo que tem o poder de tirar quando cansa. Só um minuto, Linhares. Nosso bloco está esgotando o tempo.
Você fará a próxima pergunta, então logo a gente volte depois dos comerciais. Voltamos com nossa sabatina. Hoje, o nosso candidato presente é o candidato Roberto Rocha. Linhares, você estava com uma pergunta engatilhada. Isso. Candidato, em 2010, antes da eleição, aconteceu uma conjuntura dentro da oposição, um acordo prévio, em que ficou estipulado que os candidatos ao Senado da oposição seriam o ex-ministro Edson Vidigal e o ex-governador Zé Reinaldo Tavares. Aconteceu esse acordo prévio. Quando chegamos nas vésperas da eleição, a sua candidatura foi lançada, foi mantida, mesmo rompendo os acordos prévios. Em 2014, o senhor saiu candidato, uma atitude até corajosa, em minha opinião, uma antecedência, fazendo o acordo prévio. Só que de lá para cá, algumas outras candidaturas da oposição foram acontecendo. E o que a gente percebeu foi o discurso em defesa. Não, a candidatura tem que ser mantida porque aconteceu um acordo prévio. O que mudou, candidato? Por que em 2010 o acordo prévio não foi mantido e por que em 2014 o acordo prévio teve que ser mantido? Qual a diferença das duas circunstâncias? Veja bem, eu em 2010 era presidente do maior partido do Maranhão, o PSDB, que tinha prefeito das principais cidades e candidato a presidente da República. Desconheço completamente qualquer acordo que envolvesse o que você está falando. Eu queria até conhecer que tipo de acordo foi esse. Em verdade, o PSDB, através de mim, que era o deputado mais votado, lutou para ter candidato próprio ao governo do Estado. Lutou internamente, democraticamente, tentando convencer o candidato do PDT, Jackson Lago. Nós não fomos às ruas crescer em pesquisa para poder tentar atropelar a candidatura dele, porque entendíamos que ele merecia o nosso respeito. Fizemos esse debate internamente. Nós não conseguimos convencê-lo. E para mim, que já tinha sido deputado 3 mandatos, federal e 1 estadual, que tinha chegado a ser o deputado mais votado do Estado, eu estava como que no topo do morro, indo para frente ou para trás e descendo. Sem descer, apenas ficando no mesmo lugar, sendo mais votado de novo. Não me interessava isso. Tem hora que na vida é preciso você ter coragem para ousar. E eu precisava entrar na política majoritária. Você só consegue fazer torcida entrando em campo. Não adianta você pensar que sendo o deputado mais votado, você vai conseguir se tornar um político do Estado. A maior tarefa de um político desse Estado é se tornar estadual, ter um nome estadualizado conhecido em todo o Maranhão. Isso só consegue de uma forma, sendo candidato a governador, a senador. Desejava Roberto Rocha, sim, ser candidato a governador do Estado. Eu desconheço completamente um acordo, até porque às vésperas da convenção, quando o Flávio Dino perdeu o PT, ele me procurou para poder ser candidato a governador, propondo o nome do seu irmão, advogado Salvidino, para ser o meu vice. Acontece que o Jackson Lago, muito ferido pelo golpe que sofreu, ele não aceitou de jeito nenhum deixar de ser candidato. A gente entendia que ele não tinha condições reunidas para ser candidato naquela eleição e a história mostrou isso. E o PSDB não tinha o direito de se imolar, abrir mão de ocupar um espaço importante na transição geracional do Maranhão. Tanto que o PSDB, enquanto partido, perdeu a oportunidade para o PCdoB, que é desse tamanho em relação ao PCdoB. Nós fomos, então, obrigados, pela conjuntura, a disputar uma eleição majoritária. E fui candidato ao Senado da República. Eu, presidente do partido, podia, com mão de ferro, dizer só tem um candidato a senador, é Roberto Rocha. No entanto, tinha 2 vagas para o Senado naquela eleição, diferente dessa que tem 1 vaga. E eu fui candidato junto com o ministro Edson Vidigal. Eu tive quase 700 mil votos para senador da República. Na cidade, na ilha de São Luís, nós tivemos 170 mil votos. Ao final da eleição, eu tive mais de 100 mil votos na frente do candidato a governador Jackson Lago. Contudo, passou. Por quê? Porque cada eleição é uma eleição. Naquela eleição, como na maioria das eleições na oposição, a oposição estava atrás. Então necessitava dividir os candidatos a governador para levar para o segundo turno. Só que só tem um turno para senador. Não existe 2 turnos para senador. Então a oposição do Maranhão sempre perdeu a chance de ter o senador por causa disso. Por causa disso. Agora a conjuntura é outra. 1 vaga para senador.
Nós só temos um candidato a governador das oposições, que nós ajudamos a construir essa conjuntura. Acabei de dizer aqui. Então, desta forma, nós temos um candidato a governador e um candidato a senador. Não há nenhum tipo de acordo, não há nenhum tipo de compromisso. Eu acho que a política se constrói por dentro de um processo. Política é processo, convencimento é poder. Na realidade, isso tudo começa num partido político. É um processo de convergência. Convergência primeiro no partido, em segundo entre aliados para formar o Tempo Televisão e o time, e em terceiro na sociedade. Nós tomamos uma posição partidária, porque o meu partido, à época, o PSDB, entendeu que devia ser coadjuvante na política estadual e olhou só para as eleições municipais. Eu respeitei, tentei mudar, não consegui, deixei o partido e a presidência do partido e muitos amigos que são e continuam sendo meus amigos. E aí fui para o PSB e fui acolhido pelo Eduardo Campos, que me convidou e me deu o que me faltou muito em outros tempos. E foi ombro, apoio, acabei de falar isso também. E na condição de candidato do PSB, nós conseguimos construir uma grande aliança, a ponto de ser candidato único dos partidos de oposição. E isso fez com que animasse o eleitorado maranhense, para nos dar, desde o ano passado, o primeiro lugar em todas as pesquisas de opinião. Então, para nós, o fundamental é respeitar as regras. E eu termino essa sua pergunta, Linhares, como comecei. Não há nenhum tipo de acordo que possa ser desmontado sem ter a vontade dos partidos e da população. Candidato, só um minuto, o Edi está com uma perguntinha aqui pronta, diga. Roberto, como o senhor bem lembrou, a eleição para senador só tem um turno. Esse ano a oposição conseguiu lançar apenas um candidato, mas surgiram dois, que é do PSOL e do PSTU, o Haroldo Saboia e o Marco Silva, que segundo a última pesquisa da TAEM, eles englobam 9% do eleitorado. Nós temos a história mostra que em 2006, uma candidatura alternativa como a do Bira do Pindaré retirou a vaga do Castelo. Em 2010, houve essa divisão. Como é que o senhor pretende convencer o eleitorado, principalmente o de São Luís, que é que dá essa votação, de que Roberto Rocha é a melhor escolha para o Senado? Olha, eu estou conseguindo convencer a população do Maranhão. Como disse, isso está expresso nas pesquisas. Nós temos uma boa política de convergência, né? As divergências, elas são naturais. As pessoas, elas têm vontade, sonhos, desejos. Surgiu no processo outros candidatos desejando ser candidato a governador. Nós conseguimos, no processo de convencimento, mostrar que o melhor caminho era unir em função da candidatura, em torno da candidatura de Flávio Dino. Surgiram outros desejosos, com muita legitimidade, de disputar o Senado Federal. E não foram figuras desconhecidas da população, ex-governadores do Estado, ex-senadores da República. Mas nós começamos a construir, sim, essa aliança de 2014 e 2012. É verdade, isso sim é verdade. Nós começamos a construir em 2012, quando começamos no Estado todo formar alianças para poder eleger prefeitos nos municípios. É um processo. A gente não vai imaginar que o prefeito sozinho vai resolver os problemas da cidade, sem contar com o apoio do governo do Estado, do governo federal e do Senado da República. Lá em Teresina tem apoio do governo federal, tem obras do PAC. Aqui em São Luís não tem por quê? Porque os senadores do Maranhão não deixam. Porque os senadores do Maranhão, eles estão a serviço de uma vontade política, que é a vontade de quem nem tem título no Maranhão. Essa é a realidade. Nós, a partir de 2015, vamos unir as nossas forças, o governador do Estado, o senador da República, o prefeito da cidade, para enfrentar e resolver definitivamente os mais angustiantes problemas da cidade de São Luís e das cidades do interior do Maranhão. Candidato, eu queria voltar para 2010 especificamente. A gente percebe na sua propaganda política um discurso muito recorrente de que todos os senadores, desde muito tempo, pertencem a um grupo Sarney, que eles atrapalham, que eles perseguem. Só que eu quero voltar para 2010. Em 2010, os analistas dizem que se a oposição tivesse tido só 2 candidatos, fatalmente um deles teria sido eleito senador. E hoje, essa estrutura toda de o mesmo grupo estar com todos os senadores estaria quebrada. A oposição estaria caminhando
para fazer o segundo. Só que esses analistas também dizem que a sua candidatura especificamente, só há de convir comigo, não foi uma candidatura anterior, ela aconteceu um pouco em cima da eleição, foi responsável por tirar, de certa forma, uma dessas vagas da oposição. Eu vejo essa incoerência, candidato. Hoje se luta por essa vaga, mas em 2010 não se teve essa preocupação. O senhor concorda com esses analistas de que a sua candidatura tirou essa chance da oposição ou não? Para finalizar o assunto. Veja bem, eu observo que você fala de analista como se entendesse de política. Eu vou mostrar para você um pouco da história do Maranhão. E aproveito para poder mostrar para o que é mais importante para os nossos conterrâneos que nos assistem nesse momento. Desde que tem segundo turno no Maranhão, nós tivemos 6 eleições. Desde que tem segundo turno, porque é a regra atual. 90, 94, 96, 98, 2000, 2006, 2010. Vamos para a 7ª eleição. Durante esse período de 6 anos, 4 vezes o governo esteve na frente, liderando o processo. Inclusive com a candidatura de Rosiana, que disputou 4 vezes o governo do Estado. Em 2 vezes a oposição esteve na frente, liderando o processo. Foi em 90, com João Castelo, e em 2002 com Jackson Lago. Ora, nas vezes em que a oposição está atrás, qual é a estratégia da oposição? Dividir a disputa para o governo para tentar levar para o segundo turno. Nisso, às vezes vai, às vezes não vai, mas o senador perde. Em 90, o João Castelo estava muito na frente para o governo do Estado, muito na frente. Mais na frente agora do que está o Flávio. O que aconteceu? Ele deixou de ganhar a eleição por menos de 1%. Aliás, no Maranhão, exceto 98, ter ou não ter segundo turno é sempre por menos de 1%. Em 90, nós vimos o Castelo muito na frente. O que aconteceu? Ele foi para o segundo turno. O senador foi eleito, que foi Cafeteira. O Sarney, com sabedoria política, ele nem lançou candidato a senador. Ele podia botar o filho, que desistiu na última hora, ou a filha. Ambos disputaram o mesmo mandato de deputado federal. E o senador foi eleito, na época da oposição, Cafeteira. E o Castelo perdeu o segundo turno. Em 94, João Castelo, vindo com muito recall, com muita força, por causa das eleições anteriores, foi candidato ao Senado. Todo mundo apostava, os tais analistas, que ele tinha uma vaga garantida, porque disputava 2 vagas, uma era dele, a outra era do Lobão, que saía do governo. A Rosiana foi candidata, foi para o segundo turno, deixou de ganhar para o primeiro turno por pouquinho e elegeu o senador Lobão e Alexandre Costa. Castelo perdeu a eleição. Em 98, a Rosiana, eleita dentro de casa, puxou e elegeu João Alberto, senador da República. Em 2002, o Cafeteira achava que tinha uma vaga de senador da República garantida, porque uma seria da Rosiana, outra dele. No entanto, a gente viu o que aconteceu. Quando embaralha e chega meio que empatado o candidato a governador, o senador vai de um lado ou do outro. Nesse caso, foi os 2 eleitos do governo, que foi Lobão e Rosiana. Em 2006, o candidato a governador estava atrás. Era Jackson, o favorito da oposição. A Rosiana muito na frente, 70%. Aí saíram outros candidatos ao Senado, mas a oposição tinha um desafio primeiro, que era levar a eleição para o segundo turno. Levou. Jackson venceu, mas o senador perdeu. Mais uma vez, Castelo perdeu a eleição. Perdeu a eleição faltando 15 dias para a eleição. Porque de todos os candidatos do Brasil inteiro, que o eleitor desperta interesse por último, é o senador da República. Já falei aqui as razões. Quando chegou em 2010, a Rosiana elegeu com 50% dos votos. O segundo lugar, que foi Flávio Dino, teve 29%. Portanto, 21% na frente do segundo colocado. Essa conjuntura impossibilita a eleição de um senador. Essa história de dizer que dividiu por isso ou por aquilo é balela, conversa de quem perdeu a eleição. Não existe isso. Não existe análise política coerente que possa provar o contrário. Eu fui candidato porque exerci um direito de ser candidato do meu partido, o PSDB, que errou por não ter tido naquela época um candidato a governador, tentando mostrar a importância nas forças de oposição, não um candidato sozinho, isolado. Eu, membro de uma geração nova que não deseja assistir à política e sim participar dela, fui candidato. E só sou candidato hoje a senador, tal como Flávio Dino, porque disputou a eleição passada. A eleição não se perde.
você acumula para a próxima, desde que você saia maior do que você entra. Essa é a verdadeira análise. Então, se eu sou candidato do meu partido, que tinha inúmeras lideranças importantes, se eu sou candidato de um conjunto de partidos que tem muitas lideranças importantes, se eu sou candidato da maioria da população do Maranhão, tem que ter uma razão. E a razão fundamental é a minha história e a disputa de 2010. Candidato, se a gente fizer uma pesquisa no interior do Maranhão, talvez 90% dos maranhenses não sabe o que seja um senador e para que seja. O senhor poderia dizer duas palavrinhas para o eleitorado do Maranhão, por favor? Isso é verdade. Isso aí, Américo, acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. E há uma regra, várias regras conservadoras para manter isso. Basta você verificar o seguinte. Isso só interessa ao conservadorismo. Pois é, por exemplo, uma regra conservadora. O horário eleitoral gratuito, que é o principal momento da campanha, que é onde começa o jogo, o senador é o último a falar. Depois que fala o governador, depois que falam os deputados, muitos fazendo mímica, é que entra o senador. Isso aí não está correto, dada a importância para o país que tem o Senado Federal. O Lula já disse, um senador vale por 3 governadores. Se o Jackson não tivesse nenhum deputado federal, mas tivesse um senador, a história teria sido outra. Vocês podem ter certeza disso. Porque o senador representa o Estado, comunidade da federação. Por isso é que em todos os estados tem o mesmo tanto de senador. O senador é quem julga o presidente da República, o procurador da República, quem define quem são os membros das agências reguladoras. O senador da República é, em qualquer canto do Brasil, do mundo, uma figura política das mais importantes, não é? Isso agora na República também era no Império, mas de uma maneira muito sábia e inteligente, essa importância, especialmente no Maranhão, ela vem sendo colocada de lado. Sempre candidatos ao Senado que vão eleito recebem o mandato como uma aposentadoria de luxo. Já disse isso aqui. Nós queremos fazer diferente. Até porque chegando ao Senado com menos de 50 anos de idade, eu tenho a obrigação de pensar adiante, de pensar na frente. Tenho sonhos. Eu não tenho sonho de governar o meu estado um dia? Claro que tenho. Então como é que eu vou ser senador e me acomodar no Senado Federal? É óbvio que não. Serei senador do Maranhão para ajudar o governo do estado, para ser o garantidor político no Senado da sua vontade popular de ter um novo governo, não é? Eu serei o guardião dessa vontade política lá no Senado Federal. Eles são acostumados a fazer gol de impedimento. Nós não vamos tomar bola pelas costas. Eu serei lá no Senado o bandeirinha. O Flávio aqui vai cuidar das ações de governo. E nós, especialmente, tendo a Marina presidente da República, vamos ajudar o governo do estado, os municípios indistintamente. Por isso é que eu afirmo aqui o que já disse em outros momentos. Eu serei um senador que terei um gabinete em São Luís e em cada uma dos 4 cantos do estado. Nós vamos instalar no Maranhão 5 gabinetes do Senado Federal para aproximar o mandato de senador, aproximar o Senado dos prefeitos e do governador do estado. Ok. Nosso tempo do segundo bloco está esgotado, nossos comerciais, voltamos já já. Sabatina, TV Guará, hoje como candidato Roberto Rocha da coligação Todos pelo Maranhão. Yaris, você pediu para começar. Candidato, foi tocado pelo senhor agora há pouco a grande aliança feita em 2012 para as eleições municipais que culminou com essa ampla aliança hoje para a eleição do governo do estado. Vamos sair então um pouco da análise política e vamos ser objetivos. Naquela ocasião o senhor foi eleito vice-prefeito de São Luís junto com o Edivaldo Holanda. Objetivamente, de 0 a 10, qual a nota que o senhor dá para a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior? Olha, a gestão ela tem 2 aspectos, a gestão política e a gestão administrativa, e tem um aspecto fundamental que é a comunicação, que é hoje política contemporânea, é ação e comunicação. A gestão administrativa do prefeito Edivaldo Holanda, ela tem apresentado resultados satisfatórios porque é uma administração decente. Decente. Tem problemas? Claro que tem problemas. E eu falo isso muito à vontade, porque eu sou um vice-prefeito que eu não tenho sequer gabinete. Eu
ocupo o meu espaço que sempre ocupei. Eu não interfiro em nada nas decisões da administração municipal. Até porque imaginei ser candidato a senador da República e, nesta condição, achava que era melhor eu ter minha própria estrutura para poder receber os meus aliados, receber as lideranças políticas e não fazer da vice-prefeitura um gabinete político eleitoral, um comitê político eleitoral. Então eu faço política com decência. Eu já fui aliado de João Castelo e rompi com ele, eu já fui aliado de Zé Reinaldo, eu já fui aliado de Lobão, de João Alberto. Não tem nenhum que possa dizer alguma coisa a respeito da minha conduta como pessoa e como político. Eu tenho muito orgulho de fazer política no meu estado e de ser político. Eu pulo qualquer fogueira. Eu não tenho medo de tribunais no Maranhão. O Maranhão segura a classe política ou pelo bolso ou pelo beiço. Pelo bolso através de convênios imorais em época de campanha. Todo mundo sabe para que serve o dinheiro em época de campanha. E pelo beiço através dos tribunais. Roberto Rocha pode pular qualquer fogueira, porque não tem rabo de palha. Eu represento, sim, a vontade do povo do Maranhão. Em 2012, nós conseguimos construir uma aliança. Não é? Por quê? Porque a gente fez uma avaliação de que a gestão política do então prefeito, que era do meu partido, era uma gestão política ruim. Não estou discutindo a gestão administrativa, gestão política. Isso é demonstrado pela prática. Ele foi candidato sozinho, pelo seu partido, o PSDB. Até aquele momento em que eu estava no PSDB como presidente, todos os partidos do Maranhão, todos, estavam ou com Rosiana ou com João Castelo, exceto o PCdoB do Flávio Dino e os partidos de ultra-esquerda. Lógico que o Flávio Dino do PCdoB não seria candidato sozinho. A eleição, então, só tinha um turno, estava definida. O que aconteceu? Aconteceu que eu, entendendo que não tinha espaço, a não ser o espaço burocrático no PSDB, tomei uma decisão. É como marido e mulher que separam as escovas de dente. Eu deixei a presidência do meu partido, deixei a presidência do PSDB para buscar um outro partido porque eu me sentia incomodado. E ficou no partido o prefeito João Castelo, que disputou as eleições. Fizemos uma aliança com a candidatura do Edivaldo Holanda Júnior. Eu saí candidato a vice-prefeito por uma conjuntura, porque o meu partido, na última hora, estava sendo colocado para ser vice do João Castelo. E só existia uma maneira de eu legitimar a decisão do Eduardo Campos contra uma pessoa importante do Maranhão, do partido, que é o presidente estadual, Zé Antônio Almeida. Era eu próprio sendo candidato a vice-prefeito. Não tinha sentido eu ser candidato a vice-prefeito, uma vez que eu ia disputar o Senado da República. Eu sou político do Estado, político de São Luís é meu filho. Eu não tenho interesse político maior em São Luís, senão eu concorria com meu filho. Lógico que o meu interesse é no Estado. Eis a razão da minha candidatura a vice-governador. Porque eu sou jogador joga em qualquer posição. Jogador quer jogar. Eu estava no banco no PSDB em todas as eleições estaduais. E eu saí. Saí para construir um time novo. Construímos, dentro de um processo de quem faz política. Não é quem se acha analista político e, portanto, a própria democracia não entende do Maranhão. Nós, naquela eleição, fizemos o entendimento de que a eleição tinha que ir para o segundo turno. Porque se tratava de reeleição. Uma coisa é eleição, outra coisa é reeleição. Candidato, o senhor não respondeu a pergunta dele. Ele quer saber a sua avaliação. De 0 a 10, candidato, qual a nota que o senhor dá para a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, da qual o senhor faz parte? Eu daria nota 7. Nota 7. Se você quiser, minha resposta é essa, nota 7. O senhor acha que a má vontade do governo estadual para com a administração municipal reflete na performance do prefeito? A que nível? É óbvio que sim, não é? Sim, mas a que nível? É óbvio, e interfere e muito. Por quê? Porque o governo do Estado é responsável pelos problemas de saúde pública do Estado, por exemplo. E São Luís atende os maranhenses de todos os cantos do Estado. Quer dizer que o prefeito de São Luís vai chegar na porta do Socorrão e dizer: me dá o título de eleitor para saber se você é de São Luís? Ele não faria isso, como não fez o João Castelo, Tadeu Palácio, e nenhum prefeito da capital fará isso um dia. Isso tem que ter responsabilidade do governo do Estado. Isso é óbvio que o governo do Estado, que representa o mesmo eleitor, o mesmo povo do Edivaldo Holanda, ele atrapalha o governo municipal para poder prejudicar a candidatura do Flávio Dino. Ou seja, não é que concorre para ver quem faz mais. Se fosse, estava bom. Mas é que concorre para não deixar fazer, para não ter saúde pública.
para não ter segurança pública, para um caos se instalar. Isso é inadmissível. E não é por outra razão que eles estão aí sendo colocados para a oposição. Serão oposição, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, pela vontade do povo. O Marcos tem uma pergunta. Ainda que eleito, o senhor será, por um período de tempo, ainda minoria entre os 3 senadores, né? Os 2 permanecem, o senhor entra, né? A eleição sempre entra 2 e 1, entrará 1, né? Então ainda será minoria, né? O que será possível um eleito de oposição, um governo eleito de oposição, um senador de oposição eleito agora, o que será possível já para mudar a estrutura? Já se pensar num equilíbrio administrativo entre as unidades federativas, o que já é possível estabelecer para São Luís e principalmente para o Estado? Perfeito. Eu acabei de dizer que política é um processo. Nós não vamos no Senado achar que vamos resolver todos os problemas do Maranhão. Do jeito que Edivaldo Holanda não consegue resolver todos os problemas de São Luís, do jeito que Flávio Dino não vai resolver todos os problemas do Maranhão de uma hora para outra. Ninguém transforma abacaxi em uva de uma hora para outra. É bom lembrar que Edivaldo Holanda pagou 14 folhas de pagamento em 2013. 14. Uma folha de pagamento é 60 milhões de reais. É bom lembrar que pegou uma dívida de R$1 bilhão. Isso precisa ser dito, porque não existe mágica. Não existe mágica na política. Em lugar nenhum existe mágica, não é? Da gestão pública. O Senado tem 3 senadores. Chegando lá, nós vamos estabelecer a concorrência do bem. O povo do Maranhão vai ver para que serve o senador, vai me ver na TV Senado, vai me ver aqui nas telas da TV Guará, da TV Cidade, vai me ver. E aí vai fazer com que os outros senadores se movimentem. O Roberto Rocha vai buscar solução para o problema da telefonia no Maranhão, que é a pior do Brasil. Porque as agências reguladoras, como a Anatel, quem define é o Senado. Roberto Rocha vai discutir a questão da tarifa de energia elétrica, que a do Maranhão é a maior do Brasil. E achando pouco, o Ministério de Minas e Energia agora aumentou 25% a tarifa para o Maranhão. A gente faz política com responsabilidade. E a responsabilidade do Senado é cuidar dos interesses do nosso Estado. O ministro Edson Lobão, pai do candidato, não é isso? Ministério, acabei de dizer, o Ministério de Minas e Energia aumentou a tarifa de energia elétrica do Maranhão em 25%. O ministro é o senador Edson Lobão, pai do candidato a governador Lobão Filho, concorrente do nosso candidato Flávio Dino. A gente tem uma pergunta. Senador, seu principal adversário diz que o senhor foi aliado da família Sarney. Isso é verdade? E isso busca desqualificar o seu discurso de oposição e de mudança. Qual foi o seu posicionamento ao longo da sua história? De fato, eu fui aliado do Grupo Sarney, fui eleito deputado estadual em 1990 pelo PL, Partido Liberal, exerci o mandato com muita dignidade, tanto que tive 7 mil votos e depois fui deputado federal com 27. Olha, quem julga político não é político, muito menos analista que se acha analista. Quem julga político é o povo. O povo do Maranhão já me julgou várias vezes. Eu tive na primeira eleição 7 mil votos. Na segunda eu tive 27 mil votos. Na terceira eu tive 80 mil votos. Na quarta eu tive 140 mil votos. E em 2010 tive quase 700 mil votos. É uma injustiça. É uma tremenda falta de responsabilidade com a política tentar acusar uma pessoa que é do campo político ser do outro e vice-versa. Se eu quisesse ser do governo, eu estava no governo. Né? Talvez já fosse senador, talvez já tivesse sido até governador. O problema lá não é de quem é o governador, o problema lá é de quem é o modelo político. O problema não é nem o Sarney, o problema é o sarneísmo. O Sarney é uma coisa, o sarneísmo é outra. Não se muda o Maranhão mudando o CPF do governador, se muda mudando a forma de fazer política. E como eu disse, o candidato é um representante, ele é um representante de um plano de governo, de uma vontade política. Por que o senhor desligou do Grupo Sarney? Eu fui deputado estadual em 90 e eleito deputado federal em 94 pelo PMDB. No primeiro ano de governo, eu rompi com a governadora Rosena Sarney, que era do meu partido e tinha o pai presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, de onde eu fazia parte. E o motivo, poucas pessoas até conhecem. Eu tinha e tenho uma excelente relação com os servidores da segurança pública, porque sempre entendi que esse é um drama da população brasileira e da população do Maranhão. A segurança pública, a educação, Américo, avançou de alguma forma no Brasil. A saúde pública também avançou. E avançou por quê? Porque a União chamou os estados
e os municípios para participar dessa política pública. A segurança pública não avançou. Não avançou por causa de algumas dificuldades. Até porque não tem juiz municipal e daí uma dificuldade de você municipalizar algumas ações de segurança pública, porque a segurança é feita tanto pelo Executivo quanto pelo Judiciário. E na época, nós propomos e aprovamos o Estatuto do Servidor Militar, que deu aos militares do Maranhão, tanto policiais quanto bombeiros, uma gratificação, chama GEM. Quem é militar sabe o que eu estou falando. Gratificação Especial Militar. Eu era deputado estadual e deputado federal eleito ao mesmo tempo. Fui eleito em outubro e tomei posse como federal em fevereiro de 97. O projeto foi aprovado pela Assembleia. Eu fui o relator, eu conduzi a votação. Quando eu tomei posse na Câmara, a governadora já tinha tomado posse do governo, que toma em janeiro, e ela simplesmente vetou o projeto. Vetou o projeto. E eu, então, fui em cima para que ela mandasse o projeto de volta para a Assembleia e esse projeto fosse votado. Ela mandou o projeto para a Assembleia. Na realidade, foi um acordo para não ficar na gaveta da Assembleia. Estavam esperando eu sair da Assembleia. Só que eu forcei muito a situação. O projeto foi votado. O projeto foi votado. Eu tive muito estresse, muito problema, muito atrito. Ela não sancionou? O projeto foi votado novamente. Sim, ela... E foi aprovado pela Assembleia e foi sancionado. Bom, mas isso gerou entre nós uma dificuldade de relacionamento muito grande, tanto com o governo quanto com ela pessoalmente. E essa dificuldade foi se agravando ao longo do ano de 97, a ponto de eu simplesmente procurá-la para comunicar que estava saindo do partido e ingressando no PSDB. Ela fez um apelo para eu não sair, da mesma forma que foi agora, com relação ao PSDB, onde convivi 16 anos. Eu procurei as principais lideranças do partido, tanto do Maranhão quanto nacionais, para comunicar a minha saída. E saí deixando amigos, claro que deixa atritos, deixa interesses contrariados, mas enfim, a vida segue. E segue em favor do uso do mandato, da política, em favor da população do Maranhão, como tem sido a nossa prática. Candidato, você falou da situação da Prefeitura de São Luís, do ex-prefeito João Castelo, foi derrotado nas eleições de 2012, como o senhor bem disse, saiu com poucos partidos. Isso aí é fato, não tem como negar. Mas o que a gente observa é que a maioria absoluta dos partidos que comporam a chapa, junto com o prefeito Edivaldo, até um ano e meio antes da eleição, compunham a gestão do prefeito João Castelo. O PDT estava lá, o PSB, como o senhor falou, também estava lá, entendeu? Ou seja, não eram alienados em relação à situação da prefeitura. Sabiam, ficaram 3 anos lá dentro, 2 anos e meio, sabiam o que estava acontecendo. E mesmo assim, fizeram uma campanha com um discurso prometendo uma mudança radical em relação àquilo que aconteceu. O que se viu, inclusive o senhor, no horário político, falou que ia botar a sua experiência em torno da eleição. Vamos sair, então, do escopo dos analistas. Vamos desprezar o que dizem os analistas. Nos últimos 2 anos, o que se viu foi professor algemado em prefeitura, professor fazendo manifestação na porta de prefeito, manifestação na porta do terminal da integração que parou a cidade quase toda, inúmeras ruas sendo bloqueadas quase que mensalmente pelos bairros, inúmeras manifestações por conta do aumento da passagem, e o senhor diz que a gestão, pelo menos na sua nota, tem a nota 7. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: vamos tirar os analistas de lado. Com todas essas manifestações, com toda essa animosidade do povo, não dos analistas, em relação ao prefeito, o que foi que falhou no projeto da mudança dentro da Prefeitura de São Luís, sendo que os atores que estão lá hoje sabiam o que iam receber porque faziam parte da gestão anterior? Olha, deixa eu dizer a você, Elianes, me cabe aqui responder, não perguntar. Mas eu poderia perguntar a você, de tudo que você citou aí em relação à atual administração, o que não teve na administração do prefeito João Castelo? Qual foi o problema que está tendo hoje, que não teve naquela época? Greve de professor? Problema nas ruas? Isso aí é da democracia. Se ele tivesse arrancando as pessoas que estão na porta da prefeitura, na marra,
As pessoas tinham o direito de contestá-lo. É um político democrático. Isso aconteceu na época do Castelo, do Tadeu, de todos os outros. Problemas estruturais a prefeitura tem demais, o município de São Luís tem demais. E eu sei, disse isso, que o maior problema de qualquer aglomerado urbano, o maior desafio de qualquer aglomerado urbano do tamanho de São Luís é a mobilidade urbana. Por quê? Porque sem o direito de vir garantido pela Constituição, não tem saúde, educação, não tem turismo, não tem segurança, não tem nada. E esse é um problema grave que tem a nossa cidade. Problema estrutural. E nós, como senador da República, ao lado do governador Flávio Dino, vamos ajudar a resolver. A governadora Rosiana Sarney poderia estar ajudando. O governador Jackson lá colocou milhões de reais nos cofres da Prefeitura de São Luís. A governadora Rosiana, através da época, seu secretário de planejamento, que é quem assinava, tirou o dinheiro da Prefeitura de São Luís e de vários municípios do Maranhão. Nós vamos garantir os recursos para que o município de São Luís tenha os benefícios. Não necessariamente a Prefeitura. Se ela não quiser fazer pela Prefeitura, ela faz diretamente pelo governo do Estado. Ou seja, chamaram a Prefeitura para permitir que fosse feita o viaduto da Forquilha. O prefeito autorizou, deu o projeto de presente para o governo do Estado. Não existe o viaduto da Forquilha, porque eles torcem pelo quanto pior melhor. Senador, não é o hábito da esquerda, né? Estou falando de senador. Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotado. Use suas considerações finais, o tempo que nos resta. Muito bem, eu quero agradecer a você, Américo, agradecer aos jornalistas todos que me honraram com esse momento de debate democrático. Eu fico muito satisfeito de poder estabelecer aqui algumas verdades, né? A política é feita do confronto de ideias. A política é isso. A política é a arte de conciliar o contraditório. Eu sou um político democrático. Eu ouvi muitas injustiças a meu respeito em 2010, em 2012. Continuo ouvindo. Algumas eu respondo, outras não. Eu deixo isso por conta da compreensão e sabedoria da população maranhense, que sempre soube julgar a mim como político. Eu fico muito feliz de viver esse momento da política do Maranhão. Eu e Flávio Dino sempre fizemos muito para tornar o Maranhão um estado mais justo. Hoje, finalmente, estamos na mesma chapa. Um candidato a governador e o outro candidato a senador. Nós entendemos que essa chapa, ela representa o sentimento de uma geração que quer mudança e que não aceita que o Estado seja posse de um grupo. Essa geração, ela cansou. É uma geração que deseja mudar o Maranhão, em nome de seus pais, mas em nome também de seus filhos e netos. O Grupo Sarney já produziu muitas notícias ruins para o Brasil. Nepotismo, corrupção, senador que herda o mandato do pai sem ter tido um voto popular, como se a representação política fosse uma propriedade privada de um grupo ou de uma família. A eleição do Flávio representa a volta do poder ao povo do Maranhão. A minha eleição representa a desmontagem de uma fábrica de mentira que fizeram em Brasília. Eu desejo ser senador para isso. É esse o meu papel como senador da República, estabelecer uma nova correlação de forças no Senado, democratizando a representação política do Estado do Maranhão em Brasília, dando ao povo do Maranhão o direito de ter voz e vez na principal casa legislativa do Brasil. Peço seu voto, 400, senador Roberto Rocha. E assim, a TV Guará contribui mais uma vez para que a democracia nesse Estado e nesse país se consolide. Muito obrigado, boa noite e até outra oportunidade.